Olá, aprendiz! Bem-vindo a mais uma aula de aprofundamento. Nessa aula, eu quero te mostrar uma coisa que eu chamo de método Roots. Esse método Roots é uma concepção estratégica para você pensar sobre seu planejamento e desenvolvimento de estudos. O que ele significa? O método Roots faz referência às raízes do nosso conhecimento. E é interessante que você percebeu o seguinte: vamos tentar ilustrar que o nosso conhecimento é como se fosse uma árvore. Imagina então que você tem ali o tronco de uma árvore que vai essencialmente sustentar tudo que vier aqui em cima. Esse tronco, obviamente, ele é alimentado e amparado por um conjunto de raízes. Essas raízes vão absorver água e nutrientes de modo geral que vão servir para sustentar essa árvore. Então, digamos que o nosso conhecimento, analogicamente, é essa árvore aqui. A partir do momento que você desenvolve o tronco, o que seria esse tronco do seu conhecimento? Esse tronco do seu conhecimento é a sua percepção, essencialmente, de duas coisas: da sua língua, no caso português, e da nossa capacidade do pensamento lógico. Então, através de lógica e através da nossa língua, a gente consegue aprender coisas, absorver informação e transformar isso em pensamento, transformar isso em aprendizagem. Então, a essência do nosso entendimento, do nosso conhecimento, mora na nossa capacidade de entender aquilo que a gente escuta, entender aquilo que a gente lê através da nossa língua e articular isso através de um pensamento lógico. A partir daí, você começa a desenvolver os galhos da sua árvore do conhecimento. E esses galhos começam a se desenvolver geralmente ali no seu ensino fundamental, na sua primeira infância, nas suas primeiras experiências como criança. Esses galhos são aqueles primeiros galhos de conhecimentos prévios, básicos e essenciais que praticamente todo ser humano tem ou deveria ter. Aqui você tem galhos que vão formar então a sua percepção básica de mundo, de ética, sociedade, ciências e coisas mais básicas. A partir do momento que você entra na escola e começa a desenvolver seus pensamentos e conhecimentos, essa árvore vai ganhando mais galhos. Digamos que esse galho aqui especificamente seja o galho das ciências. E aí você vai estudando e aprendendo conceitos básicos de ciência. Esses conceitos básicos vão se ramificando em coisas que você vai chamar de biologia, química e física, por exemplo. Então, aqui nessa nossa analogia, nós temos as concepções básicas do que seria biologia, física e química, por exemplo. Digamos que no nosso galho da biologia, você tem ali então a biologia como base, que depois começa a se ramificar nas suas grandes áreas: zoologia, botânica, da zoologia alguma coisa sobre sistemática, você tem o galho básico aqui da evolução, da citologia e etc. Então, na nossa analogia, imagina que cada galho se ramifica nas suas grandes áreas de conhecimento. E dentro da botânica, por exemplo, que digamos seria esse galho, você em algum momento começa a estudar alguma coisa mais específica, como os grupos vegetais, briófitas, pteridófitas, etc. Então, esse galho menor representaria essa especialização do seu conhecimento. E assim, dessa forma, quanto mais você aprende, quanto mais você varia o seu aprendizado, mais essa sua árvore do conhecimento, ela vai aumentando e expandindo esses galhos. Muito bem. O que eu quero que você entenda em relação ao método Roots? Quando a gente aprende alguma coisa e, digamos, a gente desenvolve essa nossa árvore do conhecimento, a gente deve entender o seguinte: todo um conhecimento que faz parte de um galho, como por exemplo esse aqui, ele precisou se ancorar num conhecimento que veio antes, num conhecimento prévio que veio desse galho aqui e que derivou desse galho e que se grudou nesse galho, por exemplo. O que eu quero que você entenda é que quando a gente aprende alguma coisa, essa coisa que a gente aprende, normalmente, ela tem uma posição ou uma área dentro desse nosso método Roots.
É claro que não é exatamente assim, mas funciona assim nessa nossa analogia. Então, quando você aprende alguma coisa, ela vai fazer parte de um galho desse conhecimento que fez parte de outro, outro, outro. E voltando à fita, a gente percebe que todos eles acabam se localizando no tronco. E esse tronco depende dessas raízes. É aí que entra a concepção do método Roots. Quando a gente aprende alguma coisa e desenvolve o nosso aprendizado sobre algo de forma cada vez mais específica e complexa, essa aprendizagem, ela depende justamente do quê? De uma base. Então, o que é que eu quero que você entenda em relação ao método Roots e essas raízes? Essas raízes, elas vão representar na nossa analogia aquela base do seu aprendizado. E muitas vezes tem gente que não percebe, que não consegue aprender uma coisa nova lá em cima, nesses galhos mais complexos, por quê? Porque muitas vezes falta na sua base, nesse galho principal, algum fundamento. Então imagina só, eu não vou conseguir aprender alguma coisa nessa posição aqui da minha árvore do conhecimento se eu não tiver um galho que se ligue nessa região. E muitas vezes tem gente que não consegue aprender certos assuntos justamente por quê? Porque tenta insistir em assuntos complexos sem necessariamente saber os assuntos mais fáceis. Então perceba que essa árvore do conhecimento e o método Roots como um todo, ele é na verdade uma concepção associada à complexidade. Como assim? Aquele assunto que a gente diz que é mais complexo ou talvez mais difícil, ele na verdade, ele é o quê? Ele seria, digamos, um assunto derivado de muitos galhos, que para você poder entender, você precisa de vários e vários galhos e vários fundamentos. Então, esse assunto mais complexo, ele é complexo no seu conjunto, mas na sua essência, na sua base, ele é feito de quê? Ele é feito de assuntos que são mais simples. Então, perceba, coisas complexas são feitas de coisas simples. Coisas grandes são feitas de coisas pequenas. Nessa concepção do método Roots, é importante que você entenda então que o seu conhecimento complexo e avançado, ele depende antes de conhecimentos mais simples. É por isso que em muitos pré-vestibulares e cursinhos preparatórios, ao invés da equipe de professores insistir em explicar coisas complexas, muitas vezes eles fazem todo um trabalho de revisão e resgate daqueles assuntos mais simples. Tem muita gente que consegue gerar bons resultados no ensino médio e no pré-vestibular, voltando às suas bases lá no ensino fundamental. Isso, por exemplo, é muito frequente em matemática. Se você não entende alguma coisa de matemática complexa, é porque provavelmente você não sabe matemática básica. Se você não entende assuntos complexos de genética, é porque você provavelmente não sabe alguma coisinha básica sobre células e citogenética. Então note que a concepção do método Roots qual é? É você buscar essas bases, identificar essas bases, cultivar essas bases, para que através dela você consiga desenvolver aquela área mais complexa. Então, muitas vezes você tenta insistir em assuntos complicados sem perceber, no entanto, que não sabendo aqueles assuntos prévios e mais simples, você não vai ter como aprender. Eu percebo muito isso, essa dinâmica do método Roots e a falta que ele faz no ensino universitário. Eu fui por muitos anos professor no terceiro período dos cursos de enfermagem, odontologia e fisioterapia. Nesse curso, no terceiro período, eu precisava que os meus estudantes tivessem conceitos e ideias formadas lá no primeiro e segundo período do curso da graduação. O problema é que as disciplinas do primeiro e segundo período, esses alunos faziam pouco caso, porque diziam eles que eram disciplinas básicas, inúteis e desnecessárias. Justamente na falta dessa base, esses meus alunos do terceiro período tinham imensas dificuldades para aprender aquele assunto mais complexo que eu tentava ensinar. Então, como professor, o que eu era obrigado a fazer? Eu era obrigado a voltar lá na base e ensinar para eles e revisar conceitos com eles de assuntos que eles viram lá no primeiro período. Muitas vezes até eu era obrigado a voltar
em assuntos lá do ensino médio. E teve uma situação ou outra que eu me vi obrigado a voltar lá para o ensino fundamental. O método Roots é um método que você vai utilizar para verificar suas raízes, para verificar suas bases. Toda vez que você aprender uma coisa nova, é importante que você tente identificar nessa coisa nova onde é que ela se conecta, de onde ela veio, qual é a parte mais simples dela, qual é a parte prévia que eu preciso para entender essa coisa nova. Isso vai ser especialmente útil quando você tiver problemas e travar numa determinada matéria. Perceba que muitas vezes quando você não consegue aprender uma coisa nova, é porque falta para você um conceito mais simples. Esses dias, por exemplo, eu vi uma entrevista na televisão que me chamou a atenção justamente para isso. Eu não vi quem era, não lembro qual foi a situação, mas era de uma moça sendo entrevistada, contando a história dela. Essa moça ficou famosa na internet por publicar vídeos de culinária, só que muito básicos. Ela não ensinava necessariamente a fazer comida. Ela ensinava coisas como cortar cebola, como amolar uma faca, como hidratar um feijão, como descascar não sei o quê, e coisinhas simples. E ela fez muito sucesso justamente por quê? Porque é do interesse público saber o básico para aprender a cozinhar. Tem muita gente que às vezes não sabe fritar um ovo ou fazer qualquer alimento mais complexo, por quê? Porque não sabe nem o básico daquilo. Então esse caso da garota que ensinava a descascar cebola mostra que é aprendendo a descascar uma cebola, a cortar uma cebola, a refogar uma cebola, que eu vou aprender a fazer feijão. Aprendendo a fazer feijão, que é uma coisa simples, eu posso aprender a fazer feijoada. Agora, dificilmente alguém faz feijoada sem saber refogar cebola. Esse então é o método Roots, e a premissa dele é fazer você pensar e refletir justamente sobre isso aqui. Como é que anda a sua base de conhecimento? Como é que você está tratando as suas raízes? Quanto mais fortes forem suas raízes, quanto mais profundas elas se tornarem, mais a sua árvore do conhecimento vai poder crescer. Então, bom cultivo.